Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Leite. Eu sou João Paulo Gelain Esqueleiro e, como sempre, estou aqui com meus amigos e sócios, José Paulo Lorenzi Júnior, Luiz Henrique Fornari. Boa tarde, Lorenzi. Boa tarde, Esqueleiro. Boa tarde, Luiz Henrique. Grande honra estar aqui novamente. Boa tarde ao público em geral. E vamos lá, mais um Café com Leite super especial hoje. Boa tarde, José Paulo. Boa tarde, João Paulo. A todos nós que nos escutam. Hoje tá bem interessante o tema aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Hoje, o Café com Leite ele vai trazer um tema bastante interessante. A gente fala muito de direito, a gente aproxima o direito da vida real aqui no Café com Leite. E hoje nós vamos falar de quem está à frente da concretização da justiça. O tema é Na Rua pela Justiça, o papel e os desafios do oficial de justiça. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui um oficial de justiça formado em 2017 pela UNOESC, Campo de São Miguel do Oeste, advogou até 2012, aprovou para oficial do Ministério Público, onde atuou por 4 anos e desde fevereiro de 2018 é oficial de justiça. Ele é pós-graduado em Direito Constitucional e Processual Penal também. E eu estou falando do meu amigo Rafael Mussini. Seja muito bem-vindo ao Café com Leite. É um prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado, João. Obrigado, Lorenzi, Fornari. É uma honra poder estar aqui dando a nossa contribuição, que vocês estão sempre levando o direito para mais perto das pessoas. E é do meu interesse também, do interesse da justiça, que tanto o público já letrado no direito quanto a população em geral tenha um pouco mais de conhecimento do papel e também tirar alguns mitos que às vezes tem na cabeça das pessoas, para sempre estar compartilhando da nossa experiência. Aproveita, você que está em casa, se inscreve no canal e esse programa vem ao ar com o apoio de 201 Oficina, Barbearia Pilco, LC Contabilidade, Bombas Diesel Sarandi, Estampe Personalizados, Home Care Pulsar Life, Calink Isabel Lorenzi Terapias Naturais e Restaurante e Hotel O Barranco. Para começar, é importante a gente mencionar que o oficial de justiça, às vezes, ele é um pouco invisível para a sociedade, mas é extremamente indispensável para a justiça. É o oficial de justiça que está às ruas, que enfrenta contextos de vulnerabilidade, de conflito, de resistência, de até riscos pessoais também, para garantir a ordem e para garantir que o direito, de fato, ele seja reconhecido e saia do papel. Hoje nós vamos falar e vamos explicar para o pessoal que está em casa, que não sabe, que tem curiosidade, o que faz o oficial de justiça. Vamos falar dos bastidores, dos desafios da profissão. Vamos falar também sobre a transição para a justiça digital e vamos falar de carreira pública e de concurso também. Para começar então, Rafael, conta para o pessoal que está em casa realmente assim, o que faz um oficial de justiça? Muito bem. Olha, João Paulo, o oficial de justiça, em regra, dá para dizer que ele materializa aquilo que o juiz determina no processo, né? Então isso é feito através de cumprimento de mandados, via de regra, né? E também atua em questões mais laterais, que é auxiliando o juiz no júri, outras situações assim, que inclusive no edital do nosso concurso tem um tema bem amplo que diz que o oficial de justiça, além de várias tarefas lá enumeradas, ele tem a obrigação de fazer tudo que lhe for determinado. Então, basicamente, é chamado oficial de justiça como longa-manos, né? Que é um termo que no direito é cheio de termos assim, né, brocardos latinos, né, que seria a extensão da mão do juiz, né, que o juiz ele determina no processo, o oficial de justiça materializa nas ruas, né. Certo. E o teu dia a dia no fórum, como é que tu trabalha no fórum? Tu trabalha de casa e vai para as ruas? Como é que é o teu dia a dia mesmo? No contexto atual, a atuação do oficial de justiça ela é um pouco menos de passar no fórum todo dia. Isso era mais quando ainda tínhamos processos em papel, né? Aí tu tinha que ir lá, pegar os mandados que estavam impressos. Hoje em dia, como o processo eletrônico, né, em todas as... No Rio Grande do Sul demorou um pouquinho para chegar, mas
já é processo eletrônico desde 2020. Aí não necessariamente é aquela rotina de ir no fórum todo dia, cumprir um horário, porque o oficial de justiça não cumpre um horário, né? Então é mais a questão de se organizar e cumprir os mandados conforme tenha a disponibilidade pessoal mesmo. E falando dos mandados, quais são os principais tipos de mandado? Não é só do penal ou só do civil que tu faz, Rafael? Como aqui em Sarandi, nas comarcas menores, as varas judiciais têm uma extensa gama de matérias que trata, né? O oficial de justiça está lá para tudo que é tipo de demanda. E principalmente o mandado de intimação de audiência, que a gente mais cumpre em questão de volumes, assim. De volume, audiência. Para audiência. Por exemplo, vai ter uma audiência e tu tem que avisar a pessoa que ela vai ter que participar no dia tal, na hora tal. É assim que funciona. É isso que funciona. Tanto as partes, né? Muitas vezes quando tem que prestar depoimento pessoal, ou as testemunhas, via de regra, todas a gente tem que intimar. Tem que avisar. Exceto no civil, né? Que tem vezes que a parte é obrigada a ela mesma a providenciar. Através do advogado, né? A maioria das vezes. Você é um oficial de justiça estadual. Isso. Em relação à atribuição do oficial de justiça federal, muda alguma coisa? Muda algumas coisas, principalmente pela questão justamente da matéria. Que o oficial de justiça federal, eles se chamam oficial de justiça avaliador federal, eles têm uma matéria mais restrita. Por exemplo, não tem família, não tem audiência, não tem processo de divórcio, né? Alimentos, toda essa gama de processos. Também não tem processo de júri, é muito raro ter um júri na Justiça Federal. Então, eles atuam em matérias geralmente mais de natureza civil, previdenciário e muito fazendo avaliação. Por isso que eles até encamparam um avaliador federal no nome do cargo, porque a avaliação avaliação em penhora é o que eles fazem em grande volume, assim. E a atividade do oficial de justiça, ela impacta diretamente a efetividade da justiça, porque é um ato que é imprescindível para o andamento do processo. Então, na verdade, o êxito da tua intimação, da tua citação, vai dar o andamento do processo. O oficial de justiça, ele é o elo, né? Que liga a determinação judicial à sua efetividade mesmo, né? Porque se não tem oficial de justiça, não tem essa efetividade da decisão judicial. Tanto sentença, despacho, qualquer coisa do tipo, né, Rafa? Até tem uma situação que às vezes as pessoas, como aqui é uma cidade pequena, tem muita gente que já intimou por WhatsApp, aí eles ligam, o meu advogado disse que o juiz já decidiu o meu processo lá, só que ainda não recebi nada. Ou, digamos, em ação de alimentos, o juiz já falou que é para intimar o pai do meu filho, mas ele não foi intimado ainda. Aí a própria pessoa te manda mensagem. Só que ele não entende que, na verdade, depois que o juiz dá a decisão dele, tem ainda a elaboração, né, a confecção do mandado, tem que ser um mandado distribuído para o oficial de justiça tem que receber e tem que também se organizar para dar um cumprimento, porque o oficial de justiça também é um funil, né? Tudo meio que se encerra nele, né? Sim. Então, e tem coisas mais urgentes. Tem uma graduação, né, do que a gente tem que dar prioridade, então claro. Não é tão ágil como seria o ideal, mas está cada vez melhorando mais a efetividade e a eficiência dos processos. Maravilha. Vamos mandar um abraço aqui para a Home Care Pulsar Life. Cuidar de quem se ama é uma das maiores responsabilidades da vida. E a Pulsar Life, ela entende muito disso. Com a internação domiciliar, o paciente recebe atenção especializada no conforto e na segurança do seu lar, sem abrir mão do convívio familiar, que é muito importante no tratamento. Excelência em cuidado domiciliar, com humanidade em cada gesto. Essa é a Home Care Pulsar Life. E por falar em saúde, meu amigo chiqueleiro, terapia também é saúde, pessoal. E a Kalinka Isabel Lorenzi, ela está há 20 anos transformando vidas através das terapias energéticas e do axé. Kalinka Isabel Lorenzi é terapeuta holística, sacerdotisa, magista e yalorixá do culto tradicional iorubá. Terapias cura quântica, apometria quântica, eteriatria, orixá reiki, ordem Amarilis, barras de axis, teta healing, cabala, magia,
Poder das Ervas, Patuás, Tarôs, Cartas Ciganas, Búzios, Jogo de Niganga, Jogo dos 12 Búzios de Exu também. Forte abraço para Kalinka Isabel Lorenzi, Terapias Naturais. E aproveita, pessoal, se inscreve no canal, que é muito importante para nós, não custa nada e é rapidinho. E ativa o sininho e se inscreve. Vamos agora para o próximo bloco, falar dos bastidores e dos desafios da profissão. Rafa, conta pra gente quais são as situações mais difíceis, quais foram as situações mais difíceis que já enfrentou aí durante o cumprimento dos mandados na rua. Olha, diferente do que talvez as pessoas podem pensar, os momentos mais difíceis não estão ligados à questão da segurança. As pessoas sempre perguntam, mas ser oficial de justiça é muito perigoso, né? Claro, tem seus perigos inerentes, né? Porque tu tá lidando com pessoas, né? Das mais variadas personalidades, enfim. Mas os mandados mais difíceis de cumprimento são aqueles ligados à área da infância, na minha opinião, claro, né? E também para minha realidade aqui da cidade. Porque é uma situação que mexe muito com sentimentos, né? Mãe, filho, principalmente quando é busca e apreensão de crianças lá, que podem estar numa situação difícil, mal cuidadas, mas acaba gerando uma comoção muito grande, né? Não só da família, quanto vizinhos, vira um alvoroço bem grande. Então, embora a gente vá bem acompanhado, né? Brigada Militar, Conselho Tutelar e tudo mais, é uma situação bem difícil de se materializar. E como que o oficial de justiça ele se prepara para lidar com esse tipo de situação, essa questão de tensão e conflito, a questão psicológica? Essa é uma situação que exige muita plasticidade mental, assim. Não dá para ser, assim, o oficial exige do oficial, assim, como posso dizer, que ele tenha uma certa rigidez moral, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma flexibilidade, assim, no trato com as pessoas. Mas e esse preparo, ele tem um curso de formação para isso? É oferecido algum curso nesse sentido? Como é que acontece a preparação do ponto de vista institucional? Nesse aspecto, o tribunal oferece um curso de preparatório, mais com ditames gerais, assim, né, linhas gerais para a gente seguir, mas a questão do amadurecimento psicológico e de como enfrentar as situações vai acabar se construindo ao longo da atuação mesmo. E no meu caso, que vim para Sarandi, aqui que é a realidade da maioria dos colegas, né, inicialmente para uma cidade pequena, eu tive um mentor que já era oficial de justiça bastante experiente, então ele me deu as orientações e as formas que a gente vai aprimorando e encaixando conforme a realidade. Até porque o oficial de justiça é o único que participa do Poder Judiciário, né? A única pessoa que entra diretamente na comunidade, dentro das famílias, das empresas. Então, com certeza, é uma situação bem importante isso aí, né? E traz bastante, como eu posso te dizer, bastante desafios pro oficial de justiça. Porque o juiz, ele não entra lá na casa da pessoa. Ele dá a decisão fundamentada, tudo certo, mas quem efetivamente vai até a casa da pessoa é o oficial de justiça. É ele que bate na porta e diz o que o juiz decidiu. Sim, raramente é feita uma inspeção judicial, né, que até é um meio de prova que existe no CPC, mas que a gente sabe que na prática é raríssimo acontecer, né? O oficial de justiça é a cara da justiça, né? E agora, tu falaste antes dos mandados de menor. E, cara, quando tem mandado, por exemplo, de penhora, avaliação, alguma coisa assim, isso aí deve ser complicado também, né? Porque tu tá meio que tirando bem a pessoa, né? Às vezes a parte acaba personalizando ou não, ou como é que funciona? Olha, a via de regra não personaliza, sabe? Mas é aquela coisa, eu sempre digo que eu chego com um lugar que alguém já é conhecido, já tô vindo com notícia ruim de novo, porque 98% do meu trabalho é notícia ruim. Então... É que tu também é fora da curva, né? Vamos elogiar o rapaz, né? Sim. O Rafael, ele é fora da curva, né? É um ser humano aí que tá louco. A gente tenta chegar com humildade e tudo para entender primeiro o ambiente, né? Porque a gente sabe que, por mais que quem tem uma determinação judicial, tem aquelas limitações, né, que a gente já comentou. O juiz não tá lá na ponta, né, necessariamente para saber, e às vezes a gente tem que levar ao conhecimento do juiz uma situação que não está no processo. Não está no processo, o juiz não sabe, mas tu tá lá, tu sabe. Até eu daria para ilustrar uma vez que eu fui fazer uma penhora de umas vacas leiteiras no interior. Era uma carta precatória de Passo Fundo.
E aí a ordem era para ir lá junto com o credor, porque era meio que uma dissolução dele com outra pessoa que não era envolvida com as vacas ali, mas ele garantia a propriedade que era dele, aquelas vacas, e chegando no local, e já no caminho, como nós fomos juntos, né, ele teve que dar os meios para fazer a remoção, ele já foi dando sinais para mim de que aquelas vacas não necessariamente eram dele. Porque eu vou pegar essas vacas, porque as que tiver lá, já estava dizendo então um lugar que ele ia levar, né, ia tirar aqui da região. E aí a ordem do juiz era certa. Pegar as vacas que o credor lá dissesse que realmente eram dele, que ele demonstrasse conhecimento, né? Todas tinham um brinco e tal. E chegando no local, ele estava acompanhado de uma outra pessoa que estava escolhendo as melhores vacas e eu vi que ele não tinha muito conhecimento. Então, acabei ligando para o juiz e explicando a situação toda. Ele falou, aí é uma propriedade até de terceiro, deixa esse terceiro como depositário e vamos fazer essa informação para o juiz de Passo Fundo para ele se inteirar de todo esse contexto. Tem outros detalhes que eu não vou falar aqui, porque né, é um processo que ainda está em tramitação. Mas, enfim, ali é uma situação que provavelmente aquele casal jovem, né, ia ser desapossado daquelas vacas, ia sofrer um monte de problema financeiro, principalmente. Dali a pouco a subsistência, né, deles mesmo. E a pessoa, pelo que tinha me dito, ia desaparecer com as vacas, então dificilmente ia ser reversível uma situação assim, né? E daí o juiz não tem esse feeling aí, tu tem que passar para ele, né? Tem que ter sensibilidade acima de tudo, né? Tem que ter sensibilidade. Isso tem que ter. E, por exemplo, uma missão dessas vai acompanhado de autoridades policiais, algum outro órgão? Como é que funciona a relação com outras instituições assim? Essa é uma boa pergunta, até é uma oportunidade para eu também oferecer um elogio muito grande para a Brigada Militar aqui de Sarandi. A gente sabe que também é uma instituição que não é tão homogênea assim nos procedimentos, no sentido da burocracia, mas aqui em Sarandi, graças a Deus, a questão de solicitar, ele não exige nada de muito formalismo. Por exemplo, tem locais que exigem que tenha um ofício prévio do juiz, então não é uma coisa, mesmo em situações de emergência, tu acaba tendo que postergar para um momento em que eles tenham essa solicitação do juiz. E aqui, claro, sempre à vista do mandado, né, judicial, mas eles são muito solícitos e, assim, muito ágeis também para sempre que é solicitado, então dá uma tranquilidade. Tanto é por isso que muitas vezes, já respondendo o início da tua pergunta, eu vou para as diligências sem a Brigada Militar, né, chego do jeito, como eu já disse, né, na humildade para entender o contexto e o ambiente, e se eu vejo sinais de resistência, aí eu aciono a Brigada, porque aqui também o efetivo não é dos maiores, né? Então não posso também para qualquer situação já querer ter a Brigada junto comigo para executar a ordem, porque daí deixa desguarnecido o centro, enfim, qualquer ocorrência mais latente. Rafa, me fala um pouco a respeito da questão assim, de saúde mental dos oficiais de justiça, em razão de todos esses desafios, conflitos. Pesa? Não pesa? Como é que é para ti isso? Olha, eu já tive altos e baixos aqui, principalmente no início da profissão, porque é uma situação que tu não é diferente de qualquer trabalho, tu tá toda hora vendo pessoas diferentes, por mais que não seja aqui uma cidade tão grande, então tu tá sempre meio que numa certa tensão, né, principalmente no início, quando tu não tem aquela segurança também das tuas próprias atuações e como que tu vai se abordar diante de uma situação nova. Então, isso exige, claro, um pouco de autotratamento, né, para a pessoa não pirar, digamos assim, né. Mas outros colegas que a gente vê, o maior problema realmente é o excesso de trabalho, porque a gente vai tratar um ponto, né, sobre o processo eletrônico, seus benefícios, mas também ele tem o lado mais adverso, digamos assim, que é a sobrecarga de trabalho. Então, às vezes acontece de numa comarca um oficial de justiça ficar sozinho e aí ele tá de plantão 24 horas, todos os dias da semana, né? Então, toca o celular, tem gente que já fica desencadeia até um sistema de ansiedade. Assim, né? Então, essa é uma situação bem, bem complicada em locais em que chega a ficar um oficial sozinho. Olha só, a questão do digital acabou aumentando a demanda. Sim.
Totalmente. Nem tanto a demanda quanto a agilidade para, como eu disse, né? O oficial de justiça está lá no fundo do funil, né? O juiz tem uma assessoria com várias pessoas que decidem vários processos. Essas decisões são materializadas em mandados por vários servidores, né? Que fazem os mandados. E o número de oficiais de justiça, infelizmente, ali ele tem digamos assim, um freio, né? Que acaba tendo a limitação temporal e a pessoa é uma só, né? Então, não tem como dar vazão ao volume. Tu tem noção de quantos mandados tu cumpre por semana, por mês, por dia? Eu fiz uma média que esse ano eu fiz aproximadamente 360 mandados por mês. Nossa Senhora. Então, 360 mandados mês. tem marcas que ainda é pior e tem umas que não são tanto. Mas o mês de outubro, por exemplo, pelo que eu tive fazendo uma filtragem lá no EPROC, em outubro eu cumpri mais de 740 mandados. Nossa. Em um mês só. Em um mês. Cara. Então, esse é um mês que eu tava sozinho, só eu e Deus. E aí, a audiência... Dá uma média de 23 mandados por dia. E Deus não fez nenhum desses. Não, tudo nas minhas costas. Só me protegeu pra conseguir. Só deu saúde e protegeu. Mas é puxado. É muito serviço, né? E falando em proteger, Rafa, deixa eu te pedir uma coisa. O oficial de justiça, ele tem porte de arma, não tem? Como é que é essa situação aí? Sim. O oficial de justiça, ele tem ele não tem um direito funcional de porte, né? O que a gente sabe, pela experiência de colegas que ficaram deslumbrados com a profissão e inicialmente também até pela necessidade de onde estão trabalhando, né? Que às vezes é muito interior, né? Vai longas distâncias que não dá nem contato com o telefone, então resolveram ter arma. Eu tenho conhecimento de que eles conseguiram um porte facilitado, assim, né? Porque é inerente à profissão, o risco, atividade então... de risco, né? Mas não é de ofício. Passou no concurso, já tem o porte funcional. Não é. Cara, isso é uma informação que me chama atenção, porque eu achava que era porte funcional. Vocês tinham de largada já. Não. Que doideira isso, cara. E realmente tem umas situações, inclusive vocês já me contaram de uma passagem onde vocês foram cumprir também uma medida, acho que isso era Era um arresto? um arresto, e foram com oficial de justiça e brigada militar, né? Uma Sim. situação bem confusa, não foi muito amistosa a recepção, né? Vocês foram, claro, na condição de advogados, mas o serviço do oficial de justiça para dar a notícia ruim e dizer que sei o que o cara ia estar perdendo lá. Uma boa Era colheita. numa colheita. Realmente. Chegamos lá para colher os grãos que ele tinha plantado, né? E o clima foi bem intenso, né? A gente acompanhou o cliente, né? Que foi lá. Não seria a nossa obrigação, mas a gente gosta de estar junto e acompanhar de perto, né? É bom. E, bom, o senhor já acompanhamos alguns com o senhor, né? Sim. E, cara, foi um clima bem intenso e demorou pro nosso cliente chegar com os meios para efetivar a colheita. E quanto mais o tempo passava, mais tenso ia ficando o clima, né? Uhum. E por mais que a gente tava com apoio da Brigada Militar, como tu bem falou, sempre muito solícito ali, a gente sentiu ali na pele o que é como é que eu vou te dizer, ser a cara que dá a notícia ruim, né? E foi bem intenso. E eu achei que o oficial de justiça, por conta dessas situações, já deveria ter o porte de arma funcional, né? Sim. Infelizmente, eu particularmente, agora uma opinião minha, eu acho totalmente errado isso. Eu acho que o oficial de justiça ele deveria ter um porte funcional e já sair de largada, né? Opinião minha. Pessoal que está em casa, 2 dicas. A primeira é para se inscrever no Café com Lei. Ative o sininho, isso é muito importante. E a segunda dica é para você conhecer o hotel e restaurante O Barranco, em Rondinha. Vá lá desfrutar de um ambiente acolhedor, onde cada cliente é recebido como amigo. De segunda a domingo, servindo o tradicional chapão, preparado com o sabor que já é marca da casa. E nos finais de semana, tem ainda mais. Sexta e sábado é chapão com rodízio de pizzas. Localizado em Rondinha, à margem da 404, quilômetro 15, próximo ao trevo de acesso à cidade. Restaurante e hotel O Barranco. Qualidade, conforto e boa comida em um só lugar.
número 3365-1074. Mandar um abraço também para o nosso apoiador aqui desde do princípio, lá para Bombas Diesel Sarandi, especializada em bicos injetores, bombas injetoras e toda a parte da linha diesel. Um abraço lá para os nossos amigos Jardel Jungs, Jonas Jungs e o alemão Volmir Jungs, na BR-386, quilômetro 131, na paralela aqui de Sarandi. E vamos lá então, pessoal, agora para o próximo bloco. Vamos falar de justiça digital e o novo perfil do oficial de justiça. Já introduzimos o assunto, mas conta para nós, ó, como foi a transição dos mandados eletrônicos e o processo digital? Sim, essa foi uma transição assim um pouco traumática de início, porque tudo que tu implementa de novo na tua rotina sempre te traz um certo desconforto, né? Então, inicialmente a rotina nossa dos oficiais de justiça era ter na nossa sala já os mandadinhos tudo impresso em cima da mesa, então tu só tinha o trabalho de fazer o recebimento pelo número ali no sistema e se organizar para ir para a rua e cumprir, né? E agora a situação é um pouco diferente, nós mesmos somos encarregados de fazer a impressão, então tem que conferir se tem a condução vinculada, né, em processo que tem despesa de condução. A famosa URC. E aí isso deu na nossa rotina, né, teve esse impacto. Mas no fim das contas a gente vê que, tirando a questão do aumento bem grande assim, de trabalho, como eu já referi, tem muitos benefícios do processo eletrônico, porque a questão de certificar, antes também era tudo, tinha que fazer a certidãozinha no Word ali e imprimir individualmente, né? E agora no sistema se possibilita, assim como é no painel do advogado, fazer a petição eletrônica e também salvar os modelos de certidões. Então, nesse ponto foi muito, muito bom. E você falou que a justiça eletrônica, vamos dizer assim, o processo eletrônico, ele veio aqui para o Rio Grande do Sul em meados de 2020, certo? Uhum. Bem na época da pandemia. Tem alguma relação isso ou não? A pandemia acelerou esse processo eletrônico? O que tu acha? Olha, eu não digo que acelerou porque isso é uma construção que já vinha de muito tempo, sabe? Então, o Rio Grande do Sul, nesse quesito, foi um dos últimos estados do Brasil a ter o processo 100% eletrônico. Então, a pandemia, o que ela acelerou um pouco e otimizou é a parte dos cumprimentos de mandado, porque como tinha limitação da aproximação entre as pessoas, aí o oficial de justiça começou a ser autorizado a fazer as comunicações dos mandados via WhatsApp, né? E aí isso dinamizou demais. E até hoje é uma ferramenta essencial. Isso aí é um negócio que acelera muito o processo, né? O processo, infelizmente, ele já é lento por si só. Seja eletrônico, seja físico. Mas o que dá para acelerar ele, e essas intimações por WhatsApp, em que pese tem muita gente que é contrária, né? A gente já viu casos de pessoas que não concordam com a intimação por WhatsApp. Mas eles não entendem o que tem por trás disso, né? O que teria que ser feito para intimar pessoalmente, a dificuldade, a demora, né? E essa questão da intimação por WhatsApp é um negócio que veio e cara, eu acho sensacional. E veio para ficar, porque um dia como hoje, que tá um pouco chuvoso, né? Pois é. Como que o oficial de justiça vai estar num dia torrencial aí, aquela chuva que às vezes é uma semana, né? Então, eu não vejo nenhum demérito na situação, até, claro, né, sempre zelando por uma intimação escorreita, né, que tu está comunicando para a pessoa correta e tudo mais, né, obedecendo os requisitos, é uma forma de comunicação dos atos processuais que não tem o quê. Os requisitos eles já estão pré-estabelecidos, né? Então, tendo aquela formalidade de identificar a pessoa e tudo mais. E como é que é essa formalidade? Agora que tu falou sobre isso, Rafa, tem que pedir o nome, algum dado? Como é que funciona? Porque agora, até só te interrompendo um pouquinho, até com essa questão de golpes hoje em dia, né? Talvez a pessoa fica desconfiada. Alguém entrou em contato comigo e me pediu algum dado sensível. Será que eu passo? Será que eu não passo? Como é que é? Bom, inicialmente, para a segurança do usuário da justiça, né, a parte ou a testemunha, enfim, está lá na outra ponta, inicialmente, isso é uma atividade minha, mas que acredito que a maioria dos meus colegas oficiais de justiça Brasil afora fazem, é se identificar e dar canais para que essa pessoa possa confirmar que ele está conversando com o oficial de justiça. Então, no meu caso, além de me identificar, se a pessoa tem qualquer tipo de dúvida,
eu forneço também o contato do fórum, enfim, né? Para que ele entre em contato ou alguma via alternativa para ele confirmar, né? Que está falando com alguém, até porque eu não peço nenhum dado sensível, né? Respondendo a tua pergunta, Sim. nós temos que identificar a pessoa através de informações que sejam do conhecimento dela e que estejam no processo, para poder fazer uma confrontação. Tipo, Por exemplo, eu geralmente, o meu modus operandi, digamos assim, eu indico para a pessoa os números do CPF iniciais até o dígito e peço para ela falar os 2 dígitos finais, né? Como tem hipóteses em que a pessoa não está cadastrada com o CPF no processo, mas ela tem um BO lá que tem o nome do pai e da mãe, aí eu peço para confirmar o nome da mãe, a naturalidade, a data de nascimento, e depende da situação, até mais do que um dado, se eu sinto uma certa insegurança, né, que a pessoa está falseando alguma coisa, aí eu peço alguma informação adicional, inclusive quando a pessoa diz que não é ela. Então, Acontece? acontece aí. Eu falo, então qual que é o seu CPF? Se a pessoa me fornece, eu peço mais a data de nascimento, e aí no site da Receita eu consigo ver se é o nome da pessoa mesmo, e aí já debelo qualquer dúvida. e ela tem que confirmar a leitura do mandado ou não. Se ela tem o WhatsApp configurado para a leitura automática, né, ainda que ela não venha a confirmar expressamente, né, já os tribunais entendem no STJ mesmo que é válido o ato processual. Mas eu sempre procuro, para não deixar nenhuma dúvida, que a pessoa confirme expressamente. Até eu tenho uma mensagem automática ali no WhatsApp Business para a pessoa confirmar expressamente. Aí, às vezes a pessoa também pode ter lido a mensagem, ali deu a confirmação da leitura, mas ela está zapeando ali em vários contatos e não se atentou que é uma coisa assim. Uhum. Então, para ela ter certeza de que ela está ciente do que foi comunicado, eu peço a confirmação. E Rafa, deixa eu te pedir uma coisa. Essas citações por WhatsApp. Antes eu puxei a URC ali, a Unidade de Referência de Custo. Essas citações por WhatsApp, elas necessitam do pagamento da URC também ou não? Aqui no Rio Grande do Sul, por enquanto, ainda não. Tem um projeto da Corregedoria que eles estão implementando agora para eles nivelar um valor só para as URCs para cumprimento de interior, cidade e o que for de carta precatória, que são 3 valores diferentes agora. Uhum. Então a tendência é agora ficar um valor só. Isso é uma novidade até desse mês. Teve uma assembleia da nossa associação lá e trouxeram isso ao nosso conhecimento. E para as intimações e citações via WhatsApp, estão estudando se vai ser feita a cobrança de um valor simbólico ou se vai continuar isento. Mas tem estados como, por exemplo, Paraná e São Paulo, dentre Minas outros. também, a gente tem alguns processos lá que tem que pagar. Acontece, Então, lá já há algum tempo. Muito bem. Encerrando o bloco aqui, chamando os comerciais na sequência. Rafa, a função do oficial de justiça, tu acredita que ela tende a mudar, se transformar no futuro, dado essa evolução digital? E quais as competências que precisam ser desenvolvidas atualmente para o oficial? Uhum. Com certeza, a atividade do oficial de justiça está evoluindo e a tendência é evoluir ainda mais no sentido de aumento das competências e atribuições. Porque, inclusive, tem já uma recomendação do CNJ para que seja atribuído ao oficial de justiça o poder de fazer investigação de bens. Que atualmente, quando é feita uma citação em execução, por exemplo, se não tem um bem indicado ali e o oficial de justiça não tem um conhecimento ali físico, né, de ver algum bem, ele acaba não penhorando nada. Então, agora vai ser regulamentada essa possibilidade do oficial de justiça utilizar os sistemas para fazer busca de imóveis, veículos e valores, que já é uma possibilidade através do juiz, né, através de alguns robôs, mas que agora vai ser transferido para o oficial de justiça. Então, isso aí seria tipo o Renajude? Vocês poderiam usar essas ferramentas? Isso. Interessante. Com algumas limitações, eu acredito, porque, né, como não somos magistrados, né, eles acreditam que vai ser uma coisa mais ampla, mas nós não vamos poder, por exemplo, fazer a restrição. Mas vamos poder investigar se existe e falar para o juiz para que ele autorize a penhora, enfim. Legal. Algo do gênero. Chamar mais um apoiador nosso aqui, desde o início também, o senhor Caio César Almeida, lá da 201 Oficina. Lá eles cuidam do carro como se fosse deles.
Trabalham sempre com a maior transparência possível. Um abraço ao nosso amigo Caio César Almeida. E quem está desde o princípio aqui, meu amigo Fornari, é a LC Contabilidade. Na LC você conta com especialistas no agronegócio que cuidam da sua propriedade mês a mês. Não deixa para a última hora. Vá conhecer a LC Contabilidade e descubra como a tecnologia pode simplificar a sua rotina no campo. Grande abraço para os amigos Christian e Lucy, da LC Contabilidade em Rondinha. Pessoal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações do Café com Leite. E também pode acessar o perfil no Instagram e no Facebook. Segue lá, tem vários cortes. Bem legal a página, vocês vão gostar. Carreira, concurso e o cotidiano jurídico. Esse é o próximo bloco. Como funciona o concurso público para oficial de justiça? Como é que foi? Conta, passou em 2018, né? Então, Isso. fez em 2017. Eu acho que até um pouco antes, acho que foi 2015 ou 14, porque eu ingressei quando já estava encerrando a prorrogação do concurso. Então, na minha época era um concurso de nível médio, né? Embora eu tenha formação jurídica e 90% dos colegas que passaram também eram formados em direito ou estavam cursando. Então, atualmente, depois que teve o nosso plano de carreira e salários, agora a exigência é que seja formado em ciências jurídicas e sociais. E quando que aconteceu isso, essa mudança? Em 2023. Bem recente. Bem recente. Inclusive está vigente ainda o concurso que ainda era nível médio. Nossa. E não é nível superior, é exclusivo de ciência jurídica. Exclusivo de ciência jurídica. Interessante. Que matérias e áreas do direito o candidato precisa dominar? Olha, Até porque imagino que o concurso tenha mudado, né? Da tua época de 2014, quando não era nível superior, para agora, que exige as ciências jurídicas, né? Então imagino que também tenha mudado o perfil do concurseiro, né? eu acredito que sim. Mas as matérias, como é um curso, um concurso que é para um cargo que tem essas atribuições que já foi tratado aqui, o que é mais exigido é a parte de processo civil e penal e direito constitucional, né, por causa dos direitos e garantias individuais, e também direito civil e, claro, as normas temidas, né, que as normas de organização judiciária, as que são mais chatas de estudar. Então, e português, né, como sempre, isso Imagino que também agora competências de informática sejam cobradas, né? já eram na minha época. Agora teve o último concurso que teve até para analista que caiu muito sobre inteligência artificial, que é uma coisa que está dominando, inclusive, já na parte de gabinete, né, dos fóruns, os juízes para otimizar as decisões e identificação de pontos em comum de casos e tal. Isso também é uma coisa que vai acelerar demais. E Rafa, Amém. falando em concurso público, o que tu diria para a pessoa que quer seguir a carreira, que quer ser um oficial de justiça? Qual dica tu pode dar para essa pessoa? Inicialmente, né, tem a pessoa procurar formação em direito, né? E aí estudar, não esperar ter o edital na rua. Eu sempre falo. Se é teu sonho, se tu se identifica com a profissão, começa a estudar logo porque geralmente o edital sai para a prova ser dele 3, 4 meses, 6 meses no máximo. Então, nesse gap, não dá tempo da pessoa, né, se preparar adequadamente. E, embora pareça que, mas agora vai limitar o número de pessoas porque tem que ser formado em direito, realmente. Só que também aumenta a qualificação da prova, né? Então, é uma faca de dois Nivela pra gumes. cima, né? E todo mundo fala que o concurso para oficial de justiça é um dos concursos mais concorridos do Brasil. Então a exigência ela é grande. Até bastante concorrido porque ele tem muito número de vagas, né? E também tem muita gente formada em direito, os cursos de direito, né? Tem bastante no Brasil. Então, para quem procura uma segurança jurídica inicial, né? Não quer ainda se aventurar num cargo para membro, né? Do Poder Judiciário, do Ministério Público, delegado, né? É um bom início para a pessoa trabalhar. Plano de carreira atualizado em 2023, como é que funciona a questão de oportunidade de crescimento, especializações dentro da função? Sim. O oficial de justiça ele começa inicialmente na classe A1 e vai até a 15. Então, o oficial de justiça ele tem, ele
os degraus não são lineares, ele começa no A1, A4, A7, e dali em diante vai de 1 em 1, 7, 8, 9, né? Então, todo ano é feita uma avaliação, uma autoavaliação e atualização, e uma avaliação pelo gestor, né, o juiz, que faz a avaliação e se a pessoa concorre com todos os oficiais do Estado, dentro da sua classe, né? Então, todos do A1, por exemplo, concorrem para ir para o A4, inicialmente. E aí a pessoa, todo ano tem a possibilidade de progredir, né? Porque daí tem um implemento financeiro, né? E aí mas é aquela coisa, concorre com todo mundo do Estado que está na sua classe. Então quem faz essa avaliação é o juiz titular da É o comarca. juiz, Olha aí, eu não sabia disso. Eu também não. E o juiz ele tem todas as ferramentas ali para ver a produtividade, né, a qualidade do serviço, porque tudo que a gente cumpre, né, é certificado, então o juiz vê a qualidade do teu trabalho e a agilidade, e aí você tá... E também tem a autoavaliação, né? Em resumo, são critérios objetivos essa avaliação. São critérios objetivos, em sua maioria, dá para se dizer assim, e também tem os cursos que nós temos que fazer, né, para ter que fazer no mínimo 200 horas por ano. Então, em cursos ligados à temática do direito, né? Não é jiu-jitsu e... Então, Tem que ser alguma coisa do direito. tem que ser algo que tem uma ligação mínima, né? E aí, pessoal, um cafezinho? Ah, Café com leite tem que ter um cafezinho. Tem que ter café, por favor. Agora, uma coisa que eu reparei também é esse cabelo do Lorenzi, né? Cara, O meu cabelo, O teu cabelo. gostaram? tá diferenciado. Ficou legal? Hã? Aonde é que eu fui? Sabe onde é que eu Certo fui? que foi lá na barbearia Pilco, Mas, né? pô, Conectando Suposto. pessoas e elevando propósitos. Lá na Barbearia Pilco você encontra um ambiente moderno, aconchegante, com diversos serviços de barbearia, estética masculina, produtos, perfumes importados e agora com cafeteria para melhorar o seu lazer. Na Duque de Caxias, bairro Vila Maria, Sarandi, para ficar bonitão assim que nem o Lorenzi aqui. vá na barbearia Pilco e fala com o amigo Aislan Pilco. Grande abraço, Aislan. E vamos lá, pessoal. Não deixe de se inscrever. Eu tô insistindo porque é importante, ajuda muito. Ali ativa o sininho. Custa alguma coisa, Esqueleiro? Não custa nada. Mas então, se não custa nada, pessoal, se inscreve no canal aí. Vai lá, aperta tudo aqueles botões que tem lá, sininho, seguir, e tudo aqueles negócios lá, aperta tudo lá que fica bom pra todo mundo. É isso aí. E vamos agora pro último bloco. Rafa, o que a rua te ensinou sobre justiça e sobre pessoas? Eu aprendi muito nessa profissão na questão de ter respeito pelas pessoas e entender que, às vezes, os preconceitos que nós temos é um lugar tal, é uma vila, ou é o centro da cidade, ou a pessoa tem dinheiro. A gente vê que, no fim das contas, isso não revela nada sobre as pessoas, pelos preconceitos que as pessoas dizem. Mas você vai lá naquele bairro, lá sozinho, sem a brigada, intimar as pessoas. Às vezes é mais seguro lá do que em lugares que as pessoas acham que lá não tem risco nenhum. Então, eu aprendi que os preconceitos às vezes acabam sendo um freio para a gente conhecer pessoas diferentes e, enfim, ter novas experiências que a gente acaba se impondo num quadro que não é o ideal, assim, digamos. Tem algum caso, alguma história que te marcou? Olha, o que mais me marcou foi aquela situação que eu já comentei sobre no cumprimento de mandados da área da infância. Teve uma situação em especial, que foi uma mãe jovem, bastante jovem, que não tratava bem os filhos, enfim, não dava os cuidados necessários, e as duas crianças foram levadas para casa da criança. Destituir o poder familiar. E essa mãe morava com a mãe dela, então era uma família bem numerosa, e aí a comoção é total, né? E vizinhos, e salta os curiosos, vovó. quem tá com pena, quem tá gostando do que tá sendo feito. Os curiosos. Ixi, isso E daí também, além do tumulto, ter que gerir toda essa situação, né? Porque às vezes alguém pode estar gritando, tu não vê que tá chegando um por trás que pode ser violento e tal. É claro que foi com a brigada militar, mas é uma situação bem, bem desconfortável, assim, e também trabalhosa, porque isso exige uma multidisciplina, assim, tu tem que ir com o Conselho Tutelar, Assistência Social, Brigada Militar, né, e cada instituição tem seus modos de agir e como abordar a situação, e tu tem que estar na tua mão decidir como que vai ser feito toda a estratégia ali
de enfrentamento da situação. Então, Eu imagino que isso seja muito difícil lidar com as emoções e ter uma neutralidade nessas situações, assim, né? Não se abalar e não levar pro emocional, não se deixar levar pela situação, porque é complicado, né? Tirar um filho de uma mãe, né? E por mais que a gente que trabalha com isso, eu e o Lourenço, a gente sabe que 99,9% é pro bem da criança, mas a gente é humano, né, cara? A gente se sensibiliza com aquela mãe que vai perder o poder familiar e tudo mais. Não deve ser fácil. Tem que ter emocional. E nessa abordagem inicial, elas têm a impressão de que aquilo vai ser definitivo. Estão levando meu filho e nunca mais vou ver, né? Muitas vezes, por mais que tu explique, né? Isso é uma coisa que eu sempre explico e reexplico, enfim. É uma coisa provisória, né? Mas que é para ver se supera aquela situação, né? Se a mãe participa de algum curso, engajamento num tratamento psicológico, né? Mas para quem está na situação oposta, acha que aquilo é uma decisão definitiva. Então, é bem complicado. Não deve ser fácil. E os sentimentos é aquilo. A gente não se deixa abalar, ou tenta, luta para não se abalar, mas tem situações que... Não tem como, né? Por dentro você sente, né? E não só nessa questão emocional da pessoa, que a pessoa está sentindo, quanto às vezes faz você sentir no sentido de ter uma experiência também de um lugar que eu fui também com uma estrutura de brigada militar, localizador de financeira, para fazer a apreensão de 2 tratores numa propriedade rural. Chegando lá, um lugar assim com cercas e porteiras, e abordei a pessoa, o alvo, digamos assim. Não era contra ele, né, a medida, mas a informação é que estava na propriedade dele. Aqui não tem tal, os tratores eram os tratores novos, não tem como ele dizer que não... Se tivesse lá, não tinha como ele dizer que não sabia, né? Daí, falei, por obrigação nossa, vou ter que dar uma olhadinha nessa propriedade. Fomos para um extremo, estava lá debaixo de uma árvore, depois da cerca, assim, um trator numa sombra. Um tá aqui. Mas não pode ser que tá os 2. Caminhando até o outro lado, tava lá o outro, tinha um muro meio grande, assim, e uma baixada. Tava o outro trator, aqueles com rodado duplo atrás, trator de mais de R$500 mil. E aí a gente pensa, custava, ele achou que a gente não ia, procurar. Tipo, não poderia otimizar a nossa diligência, nosso tempo, né? Rafa? E aí tu te sente meio irado com aquela situação de ter que... É o nosso trabalho, mas né, a pessoa não tem a hombridade, né, cara? Vamos falar em português. De dizer as coisas que nem dele era o bem, né? Não tinha por que ele estar escondendo. Então, nesses momentos também sobe uma certa ira, mas que a gente tem que se controlar. Por isso que tem que ter preparo, né? Não é barbada a função do oficial de justiça. Não é. Pessoal, estamos encerrando o Café com Lei. Doutor Rafael, foi um prazer ter recebido o senhor aqui para essa conversa. Acredito que o pessoal de casa também tenha sido muito legal. Foi um prazer. Acho que tenha melhorado muito o entendimento das pessoas sobre a função e aumentar o reconhecimento dessa função que é indispensável à justiça. Meus amigos, muito obrigado, e eu vou passar a palavra para vocês irem se despedindo. Pode ser assim? Pode ser. Esqueleiro, obrigado. Luiz Henrique, obrigado. Rafa, muito obrigado por ter vindo. Sem dúvida nenhuma, agregou em muito aqui a nossa audiência. Com certeza, todo mundo conheceu mais sobre a profissão do oficial de justiça, sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre as coisas boas. E foi muito especial te receber aqui no Café com Lei. Nós ficamos sempre de portas abertas aqui para te receber em novas oportunidades. E antes de você ir, nós queremos lhe entregar um presente, um regalo da Stamp Personalizados. Muito obrigado. Uma caneca especial. Olha aí, mostra para a câmera ali, Rafa. Ó, vira ela. Personalizada, olha ali, ó, convidado especial, Rafael Mussini, lá da Stamp Personalizados. Um grande abraço pro amigo Luan Newman. Rafa, queria agradecer a tua presença aqui, tá? Não poderia deixar de mencionar e te parabenizar pelo serviço que tu exerce aqui em Sarandi. Eu e o Lourenço, a gente acaba acompanhando de perto isso. Dizer que tu é um cara sensacional, tá? Isso, tenho certeza que o Lourenço também pensa isso.
Um cara extremamente acessível, humano acima de tudo. Dizer que é uma honra ter um oficial de justiça aqui na nossa comarca como você. E dizer que tu é de casa. A hora que tu quiser vir de novo, falar sobre algum outro tema, alguma outra coisa, você agrega muito à comunidade sarandiense, a nós, operadores do direito, e a todos aqueles interessados em ser um dia, talvez, um oficial de justiça. Então, agradecer imensamente a tua presença aqui, dizer que foi sensacional a nossa conversa e que a gente está sempre de portas abertas para te receber aqui quando for. Show de bola. Eu que agradeço o convite e poder compartilhar com o público em geral. Sei que vocês têm um público bem heterogêneo, né? Então, que é bom sempre o povo saber das nossas atribuições para também, quando me encontrarem na rua, e poderem me ajudar, porque a gente depende muito também disso da população. E quanto aos elogios, eu também agradeço e quero os royalties igual aqui da minha participação. E assim vamos encerrando mais um Café com Lei com apoio de 201 Oficina, Barbearia Pilco, LC Contabilidade, Bombas Diesel Sarandi, Stamp Personalizados, Home Care Pulsar Life, Calink Isabel Lorenzi, Terapias Naturais e Restaurante e Hotel O Barranco. Foi um prazer e até a próxima, pessoal.